Salve, salve, meus queridos aluninhos. Eu sou o professor Camilo, da disciplina de Princípios de Termodinâmica, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica e algumas aplicações dela em reações químicas. Então vamos lá. Vamos começar nossos estudos considerando uma transformação a pressão constante de um sólido de uma temperatura do zero absoluto até uma temperatura T qualquer abaixo do ponto de fusão, ok? Esse processo não passa por transição de fase, ou seja, é o mesmo sólido indo uma temperatura de 0 Kelvin até T. Para começar os nossos estudos, vamos considerar sempre que a entropia é uma função do estado, nos interessa só o estado final, estado inicial. E do enunciado da segunda lei, nós temos que a entropia de um processo considera-se apenas seu estado final e seu estado inicial, descrito pela integral do calor reversível trocado a uma certa temperatura. Para o nosso processo aqui, nós podemos escrever então que a variação de entropia é aquela entropia do meu estado a uma certa temperatura menos a entropia a 0 Kelvin, né? O estado final e o estado inicial. A integral nós reescrevemos de 0 até T do calor trocado durante este intervalo de temperatura. Nós temos um processo a pressão constante, de maneira que não há variação de pressão neste processo. Note que nós colocamos, inclusive, aqui na notação. De forma que, da primeira lei, nós temos que o calor reversível trocado à pressão constante equivale a dizer que nós temos a variação de entalpia para o processo. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que a variação de entalpia se relaciona com a capacidade calorífica do meu sistema, a pressão constante. De maneira que nós podemos agora substituir na equação anteriormente, de maneira que a entropia para um processo de aquecimento de 0 Kelvin a uma temperatura qualquer, substituindo a dependência do ΔH com a capacidade calorífica, a pressão constante, nós temos que a integral pode ser escrita como Cp dt sobre T, entre o intervalo de temperatura de 0 Kelvin a uma temperatura qualquer abaixo do seu ponto de fusão para esse processo que nós estamos estudando. Apenas rearranjando esta equação aqui, nós temos que a entropia numa temperatura qualquer vai ser a entropia a 0 Kelvin mais a contribuição do calor trocado de 0 Kelvin até a temperatura que se encontra no meu sistema. Continuando, nós vemos que dessa equação o termo da integral é sempre positivo, de maneira que nós vimos que a entropia ela sempre cresce com o aumento da temperatura e que este termo, consequentemente, sempre vai ser positivo. Avaliando, então, esta equação, tendo o termo da integral sempre positivo, nós podemos fazer algumas conclusões. Uma delas é que a 0 Kelvin, a entropia do meu sistema vai ter o seu menor valor algébrico e também que a entropia a qualquer outra temperatura será sempre maior que esse termo aqui. Concordam comigo? Já que nós temos esse termo mais um termo positivo. Consequentemente, uma outra consideração resulta desta avaliação que nós temos aqui. Quando a temperatura tende a zero, nós chegamos à entropia mais baixa possível. O que foi sugerido, então, por Nernst e enunciado como o terceiro princípio da termodinâmica, que ele disse o seguinte, que a variação de entropia de qualquer transformação química ou física tende a zero quando a temperatura tende a zero. Mais adiante, Planck reescreveu o terceiro princípio da seguinte maneira:
A entropia de uma substância pura e perfeitamente cristalina é zero no zero absoluto de temperatura. Ambos os enunciados estão de acordo, diferente aqui. O Planck traz uma abordagem da termodinâmica estatística também. Aplicando então o terceiro princípio da termodinâmica na equação que nós trabalhamos anteriormente, este termo da equação alcançaria o menor valor possível quando t tende a zero, de forma que no limite de T0, a entropia para uma substância pura e perfeitamente cristalina também é zero, o que resulta numa equação de que a entropia a qualquer temperatura será a integral onde ST, ou seja, a entropia a uma certa temperatura, é chamada entropia do terceiro princípio, simplesmente a entropia do sólido, da nossa abordagem, a temperatura T e uma certa pressão P. Se a pressão for de 1 bar, então a entropia será também a entropia padrão. Vamos lembrar que a definição de estado padrão para um sólido ou um líquido é aquela substância real na certa pressão P, exatamente a 1 bar. Já para um gás, né, o estado padrão é o estado ideal, aquele hipotético de um gás na pressão de 1 bar. Ou seja, quando falamos de gases reais, uma correção deve ser feita para a diferença entre a entropia do gás real na pressão P e o gás ideal correspondente na mesma pressão. Mas vamos lembrar que a correção ela é pequena para pressões comuns e geralmente nós podemos negligenciá-la. Esses estados padrão são aqueles mesmos que nós detalhamos para a entalpia. Lembram deles? Da mesma maneira que trabalhamos valores tabelados para as entalpias padrão a uma certa temperatura, a entropia também será tabelada ou referenciada à entropia padrão a 1 bar. O mais comum é vocês encontrarem nos apêndices dos livros os valores a temperatura de 298 Kelvin para a entropia padrão. Como resultado disso, nós temos inúmeros valores para os compostos, né, em diferentes estados de agregação da matéria. Aqui nós temos sólidos, líquidos e gases. E, de uma maneira geral, nós podemos tirar algumas considerações a respeito dos valores aqui apresentados. Note que as entropias molares dos gases tendem a ser maiores que aquelas dos líquidos, que, por sua vez, são maiores que as dos gases. Vocês teriam uma hipótese ou uma resposta para este comportamento? Note também que as entropias molares elas tendem a aumentar com o aumento do número de átomos presentes na molécula. Não é incomum vocês encontrarem em alguns livros ou em alguns textos o termo entropias absolutas, quando se trata de entropia padrão. No entanto, este nome não é o mais apropriado, já que nós temos que ter em consideração que as entropias elas não são absolutas, e sim elas são relativas, né? Lembre-se da equação anterior, é em relação a um valor quando a temperatura tende a zero. Nós fizemos nossa consideração inicial a partir de um sólido saindo da temperatura 0 Kelvin a uma temperatura superior abaixo da sua temperatura de fusão. Qual seria então a entropia para um composto no estado de agregação diferente do sólido, como por exemplo na forma gás? Sabendo que do seu estado de menor entropia, quando a temperatura tende a 0 Kelvin, esse meu composto no estado gás passou por duas etapas de transição de fase, a de fusão e de vaporização. Como que faríamos então para determinar a entropia desse meu composto nesse estado de agregação, ou seja, nessa temperatura e nesta pressão?
da terceira lei, a gente sabe que a temperatura de substâncias puras no seu estado normal até zero é zero. E, consequentemente, nós podemos encontrar as entropias em qualquer outra temperatura a partir desta equação aqui que nós temos. Lembram dela? Muito bem. Só que neste caso nós temos que incluir a variação de entropia para os processos de transição de fase entre o zero absoluto e a temperatura que eu quero determinar a entropia do meu composto. Então, neste caso, para se determinar a entropia dessa substância a uma determinada temperatura, a temperatura T, que está na forma gasosa, nós temos então que somar todas as variações de entropia para aquecer o meu composto no seu estado sólido de 0 Kelvin até o ponto de fusão, dado pela área dessa integral, fundir o meu sólido, veja aqui, a uma temperatura de fusão. Este termo tem que ser adicionado à determinação ao cálculo da entropia padrão à temperatura T. Continuando, eu tenho que aquecer mais uma vez o meu o meu composto, da temperatura de fusão até a temperatura de ebulição, o que vai ocasionar a transição de fase dada pela a entropia de transição de fase e, consequentemente, a contribuição da elevação de temperatura do meu estado gás até a temperatura que eu encontro o meu composto, que é a temperatura T. Preste atenção que para a determinação da entropia de transição de fases, nós temos que buscar a entalpia ou calor necessário para haver a transição de fase dado pela entalpia do processo. Notem aqui que eu utilizei um gráfico de Cp por T, né? Mas nós poderíamos fazer a representação também de entropia pela temperatura. O comportamento de ambos os gráficos são semelhantes, havendo sempre a presença da transição de fases, havendo sempre essa descontinuidade nos gráficos relativo à transição de fase entre um estado de agregação e outro. Vamos utilizar agora este nosso conhecimento para determinar a entropia molar de um composto no seu estado gás. Aqui é o exemplo do nitrogênio a 25 graus Celsius. Para fazer essa determinação, eu tenho que levar em consideração o aumento de temperatura desde a temperatura de 0 Kelvin até a temperatura desejada, nesse caso 25 graus Celsius, o qual o meu composto estará no seu estado de agregação na forma de gás. Aqui eu trago um gráfico onde nós vemos a variação e o aumento da entropia conforme eu aumento a temperatura, até o momento onde meu composto passa por estados de transição contabilizado pela entropia de transição de fases. Neste caso, para o nitrogênio, eu trago a contribuição de cada um do processo. Vamos deixar a extrapolação de Debye para uma discussão mais adiante. Vamos lá. Então, eu tenho a integração de 0 Kelvin até 35 Kelvin, onde ocorre a transição de fase do estado sólido para um outro estado sólido do nitrogênio. Havendo então a transição de fase a temperatura constante de 35,61 Kelvin. O aquecimento deste meu sistema até a próxima temperatura de transição, neste caso, ele funde, ele passa do seu estado sólido para o seu estado líquido a 63,14 Kelvin, havendo então a contribuição de 11,42 Joule por Kelvin relativo à transição de fase nesta temperatura. Estando agora o meu sistema no seu estado líquido, em 63
Ponto 14, eu aquecendo até 77,32, onde haverá a transição de fase do seu estado líquido para o seu estado gasoso a 77,32 Kelvin, havendo então a contribuição da transição de fase de mais 72. E por fim, nós temos a integração dos 73 Kelvin até a temperatura de 25 graus Celsius ou 20 ou 298 Kelvin. Temos que levar em consideração também uma pequena contribuição do gás, por ele ser real, então uma pequena contribuição de 0,92. A aproximação de Debye presente nessa tabela, ele vem, na verdade, devido a um problema com a determinação da entropia em baixas temperaturas, muito próximos de zero. Experimentalmente, o que consegue se fazer é medir as capacidades caloríficas até uma certa temperatura, aqui muito próximo, entre 10 e 15 Kelvin. A temperaturas baixas, essa capacidade calorífica, elas passam a seguir a lei de Debye. A lei de Debye ela é utilizada para avaliar a integral de Cp sobre T nesse intervalo de 0 até a temperatura mais baixa em que foi medida a entropia, normalmente entre 10 e 15, como eu disse. E é dada pela relação entre a constante calorífica e a temperatura ao cubo. A constante A está relacionado a uma característica de cada substância. Nesse método aqui, então, a extrapolação de Debye, pela impossibilidade de conseguir dados desta área, do comportamento dessa área, o que se faz é uma curva na forma de T ao cubo e ela é ajustada aos dados. Esse ajuste vai determinar o valor da constante A e a expressão normalmente que a gente utiliza é CPAT ao cubo e a gente assume ela como válida de uma temperatura T baixa, entre 10 e 15 graus, até 0 Kelvin. Assim, para terminar essa determinação da entropia molar do gás, nitrogênio a 25 graus Celsius, faço então a somatória de cada uma das contribuições e chegamos a um valor de 192 Joule por mol Kelvin, descrito então pela entropia molar dessa substância a 298 Kelvin em 1 bar. Vamos então para um outro exemplo numérico onde podemos utilizar essa aproximação de Debye, bem como todas as outras somatórias de quando a gente busca determinar a entropia de um composto numa temperatura superior ao 0 Kelvin. Esse é o exemplo que eu escolhi. A temperatura de 10 Kelvin, a capacidade calorífica molar do mercúrio sólido tem um valor de 4,64 Joule por mol Kelvin. Entre 10 Kelvin e o ponto de fusão do mercúrio, uma temperatura de 234 Kelvin, as medidas de capacidade calorífica indicam que a entropia aumenta em 57,74 Joule por mol Kelvin. A entropia padrão de fusão do mercúrio é de 2.322 Joule por mol na temperatura de 234,3 Kelvin. Entre o ponto de fusão e 298 Kelvin, as medições da capacidade calorífica indicam que a entropia aumenta em 6,85 joules por mol Kelvin. Assim, pergunta: determinar a entropia molar padrão da terceira lei para o mercúrio a 298 Kelvin. Primeiramente, eu vou pensar em quantas partes nós podemos dividir este problema. Pelo enunciado, nós podemos ver que teremos 4 partes. Como assim? Nós temos a primeira parte que ele fala que de 0 a 10 Kelvin, em baixas temperaturas, ele mostrou uma capacidade calorífica de 4,64. Então, pensando num diagrama bastante genérico, aqui em baixas temperaturas seria um valor de capacidade calorífica que ele obteve, seguido pela capacidade calorífica de 10 a 234, que ele calculou como 57. Em seguida, o mercúrio passa para o estado líquido, na temperatura de fusão de 234 Kelvin, e ao aquecer até 298, aumenta a sua temperatura
em 6,85. Então, são 4 etapas que a gente pode dividir. A etapa de aquecimento de 0 a 10, de 10 a 234, ocorre o processo de transição de fase e, em seguida, aquece de novo de 234 a 298. Baseado nos nossos slides anteriores, a gente poderia dividir toda a variação de entropia do 0 até 298 Kelvin da seguinte maneira. No processo de aquecimento de 0 a 10, eu vou deixar um caso especial, porque aqui nós fazemos a aproximação de Debye em baixas temperaturas. De 10 a 34, podemos utilizar a equação tradicional, Cp sobre T, para o cálculo de determinação da variação de entropia. Em seguida, um processo de transição de fase a temperatura constante, calcular através da variação de entalpia. E, por fim, a componente relativa ao aumento de temperatura de 234 até 298 Kelvin. Então, temos relacionado ao 1, ao 2, ao 3 e ao 4. Como fazemos esses cálculos? Eu acredito que a parte mais difícil seria determinar a aproximação de Debye, porque ela não é tão direta assim do enunciado. Vamos lá. Nós temos os 4 passos. Vamos partir para o primeiro, pela aproximação de Debye. Em baixas temperaturas, como nós falamos, a capacidade calorífica ela varia com a temperatura de acordo com a relação de Cp de AT ao cubo. Então, nesse caso, nós vamos poder utilizar essa equação para calcular a entropia e a temperatura até T0, considerando que a minha capacidade calorífica se comporta como T ao cubo. Uma vez que o termo A é constante, podemos tirar da integral e, quando a integração ela é realizada, nós chegamos a um valor de 1/3 de AT ao cubo no intervalo de 0 a 10. O resultado disso, nós sabemos que a capacidade calorífica se relaciona com AT ao cubo. Substituindo aqui, nós temos que 1/3 de Cp no intervalo de temperatura de 0 a 10, como mostra o nosso enunciado. Em seguida, como nós temos o valor, é apenas substituir. 1/3 de 4,64 nos dá o valor de 1,55. Este é a determinação da entropia, a contribuição de 0 até 10 Kelvin. Ainda nos falta determinar o valor da contribuição, nós calculamos sobre a área de Cp sobre T, da área 2, a contribuição de transição de fase e ainda o aquecimento de 234 a 298. Esses outros 3 passos estão aqui. A integral de Cp sobre T entre 0 e 10 caracteriza-se pela área. Neste caso, o valor é dado pelo enunciado, como indica aqui. Entre 10 Kelvin e o ponto de fusão, as medidas de capacidade calorífica indicam que a entropia aumenta em 57,74 joules. A resposta para essa integral já está pronta, o próprio enunciado nos dá. Em seguida, nós temos que um processo de fusão, ou seja, transição de fase. Em transição de fase, a entropia é calculada a partir do calor de transição sobre a temperatura constante de transição. Nesse caso, o enunciado dá 2.322 Joule por mol. Na temperatura de transição do sólido para o líquido, 274,3 Kelvin. O resultado disso nos dá 9,923. E, por fim, o último trecho, que é o aquecimento de 234 até 298, que nos dá o valor de 6,85 diretamente do enunciado, que nos diz o seguinte: entre o ponto de fusão e 298 Kelvin, as medições da capacidade calorífica indicam que a entropia aumenta 6,85, como esperávamos. Há um aumento com o aumento da temperatura. Muito bem. Feito tudo isso, temos os valores do passo da contribuição da parte 1, da contribuição da 2, da 3, da 4. Nós simplesmente precisamos somar cada uma das contribuições, resultando num valor final de 76 joules por Kelvin por mol, a entropia padrão molar do mercúrio a 298 Kelvin.